Fala, turma! Vamos direto ao ponto, porque o tempo de preparação para as provas vale ouro. Sabe toda vez que um aplicativo de transporte calcula o preço da sua corrida? Ou quando a conta de luz chega no fim do mês e você tenta entender o valor? Pois é, tem uma função matemática operando forte aí nos bastidores. O nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre esse alicerce absoluto da matemática do ensino médio, que é o que realmente define o sucesso nos vestibulares e concursos mais pesados. O foco é total no conceito de função e na sua representação gráfica. Sem dominar isso aqui com perfeição, não tem como avançar, pessoal. Então, a partir de agora, foco total e rigor máximo. Olha só, a matemática exata não aceita atalhos, tá? Não tem como pular etapa. A porta para o cálculo avançado só se abre se a gente tiver a chave dos conceitos fundamentais muito bem dominados. Prestar atenção estrita nessa base teórica é obrigatório para gabaritar. Não é só decorar a fórmula de forma mecânica, de jeito nenhum. É entender de verdade as engrenagens lógicas que fazem a matemática e o nosso próprio cotidiano funcionarem. Para quem está mirando nas primeiras colocações, a base de tudo começa exatamente aqui. Hoje, o nosso roteiro é bem direto e sem enrolação. Primeiro, o conceito de função. Segundo, a representação gráfica. E, por último, a nossa preparação para exames. Certo, começando pela seção 1, o conceito de função, a base matemática. Vamos destrinchar o coração das relações numéricas agora. Prestem muita atenção no peso dessa frase. O conceito de uma função é fundamentalmente uma relação matemática estrita. Pensa de novo na corrida de aplicativo. Se a tarifa por quilômetro é fixa, o valor total que vai ser pago tem uma relação absolutamente estrita com a distância que você percorreu. Não tem acaso, não tem sorteio, é uma lei inflexível que tem que ser cumprida. É crucial internalizar essa regra pura para não cair em pegadinhas conceituais na hora da prova. E essa definição formal consolida exatamente o que a gente acabou de falar. É uma regra que atribui a cada elemento de um conjunto exatamente um elemento de outro conjunto. O grande pulo do gato aqui é a expressão exatamente um. Voltando ao exemplo do carro, uma mesma corrida de exatos 5 km, nas mesmíssimas condições de trânsito e tarifa, não pode custar R$20 e R$50 ao mesmo tempo. Uma origem gera um e apenas um destino. É a previsibilidade matemática perfeita. Na prática, como isso funciona? De um lado, a gente tem a entrada, que na matemática a gente chama de domínio. No nosso dia a dia, seria a quantidade exata de quilômetros que você rodou. Do outro lado, a saída, que é a imagem dentro do contradomínio, ou seja, o dinheiro que efetivamente sai da sua carteira. A função é justamente a ponte, a tarifa em si, que liga esses dois mundos independentes. Se faltar um desses dois lados, a relação simplesmente deixa de existir. Vamos colocar a mão na massa agora, resolvendo um padrão clássico, daqueles que despencam nas provas. Imagina uma tarifa onde o preço fixo de embarque é R$5, mais R$2 por quilômetro rodado. A nossa lei de formação é f de x igual a 2x mais 5. Vamos aplicar a regra? Se a entrada x for de 1 km, a saída f de x vai ser R$7. Se o x for 2, a saída pula para 9. E se a gente jogar 3 km, cravamos R$11 na saída. A regra matemática age e entrega um resultado inquestionável. É essa tabelinha marota que prepara o nosso terreno para a geometria. Bom, vamos avançar para a etapa 2. Seção 2. A representação gráfica. Visualizando a lógica. Sair da álgebra pura e olhar para a geometria exige muita atenção, turma. Como é que a lógica escondida dos números vira um desenho que a gente consegue ver? É aqui que a mágica acontece. A representação gráfica mapeia essa relação direto no plano cartesiano. A gente tira a função da abstração e joga o comportamento dela no espaço. Fica visual, auditível, concreto. Você bate o olho e enxerga se ela está crescendo, caindo e qual a inclinação estrutural da coisa toda. E resolver isso em prova é um processo mecânico, passo a passo, sem improviso. Passo 1. Identificar a relação fundamental, que no nosso problema clássico é a função f de x igual a 2x mais 5. Passo 2. Achar as coordenadas, como aqueles pares, 1 e 7 e 2 e 9 que a gente calculou. E o passo 3, colocar esses pares lá nos eixos cartesianos. Você avança um passo no eixo das abscissas, o x, e sobe 7 passos no eixo das ordenadas, o y. Pessoal, errar qualquer um desses passos por falta de atenção é erro fatal no concurso. Então, a regra de ouro para guardar na memória é esta. Cada ponto desenhado no gráfico é uma verdade matemática pura. Não é um chute, não é um rascunho, é a função materializada ali na sua frente.
E pensem comigo, o que as bancas mais gostam de fazer é esconder a equação e te dar só o desenho da reta ou da curva. O candidato de alto nível tem que ter a habilidade analítica de extrair todas aquelas verdades só olhando para a geometria do gráfico. É isso que prova que você domina o assunto de verdade. O que nos leva diretamente para o fechamento da nossa análise de hoje. Seção 3. Preparação para exames. A fundação do cálculo. Resumindo a ópera para não restar dúvida, o conceito de função é a base de toda a álgebra. A representação gráfica é o que te faz visualizar os dados mais complexos. Para quem está buscando carreiras de ponta e aprovação em vestibulares concorridos, dominar esses dois conceitos não é opcional, é obrigatório. Essa é literalmente a linha de largada inegociável de onde sai todo o raciocínio analítico para problemas de alto nível. Para a gente encerrar, deixo uma provocação intelectual para vocês pensarem como essas representações gráficas revelam, no fim das contas, os padrões ocultos das grandes leis matemáticas. Uma reta desenhada na prova não fala só sobre a tarifa do táxi daquele exercício. Ela é uma projeção analítica rumo ao infinito. Entender essa ligação entre a regra algébrica abstrata e o desenho geométrico é decifrar a própria exatidão científica. E é esse domínio absoluto que pavimenta com certeza o caminho direto para a sua aprovação. Continuem firmes e foco nos estudos.